E aí pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar sobre o terceiro dia de uma vida com propósito. Thomas diz o seguinte: um homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Qual é a força que dirige a sua vida? Qual é a força que te guia, né? O que ele está querendo dizer é exatamente isso, é que o barco sem leme vai para qualquer lugar. Então, assim, o leme é o nosso objetivo. E qual é o objetivo? Qual o propósito da sua vida, né? Nesse momento, às vezes a gente está passando por situações muito difíceis, traumas, problemas que nos enfraqueceram, tristezas, mágoas, rancores, coisas que são difíceis de atravessar, perdas, lembranças que são dolorosas, né? Que a gente precisa perdoar ou ser perdoado, enfim. E quando a gente está passando por situações muito difíceis, a gente acaba sendo guiado por algumas coisas, como por exemplo a culpa. Quando você é guiado pela culpa, quando você passa por uma vida guiado por esse problema, né, que te atormentou, a gente acaba fugindo, né? Como aconteceu com Caim. A Bíblia fala que Deus fala para ele que ele passou a ser fugitivo e errante, né? Porque essa dor, essa vergonha, essa culpa, ela não nos permite viver. A gente vive pelo passado, né? Pela condenação do passado, pela dor do passado. E a gente acaba vivendo com cadeias, preso. A gente é formado pelo nosso passado, pelo que a gente foi ensinado por genética, né? Pelas cargas genéticas que a gente carrega, enfim. Mas não significa que a gente precisa viver preso, prisioneiro do passado, né? Da culpa, da dor. A Bíblia fala assim: feliz o homem que tem sua desobediência perdoada e seus pecados cobertos, né? Então, a gente precisa se perdoar, a gente precisa não viver preso à lembrança do passado, à culpa das coisas que a gente errou, e sim se perdoar. Ou quando a gente vive também, existem pessoas que vivem guiados pelo rancor, pela raiva. Esses geralmente, ou eles vivem calados, presos, se massacrando, se fechando, né, nessa raiva, ou eles explodem. As duas formas prejudicam somente aquele que vive por isso, que vive pela raiva, que vive pelo rancor, que é guiado por isso. Às vezes a pessoa que magoou, às vezes a pessoa que lhe fez o mal, nem lembra daquilo que fez e a gente acaba preso numa cadeia invisível. Eu até já falei isso num vídeo, né, que meu pai falava assim, que a porta é estreita e a gente carrega a pessoa aqui pendurada no pescoço, né? E a gente fica desgostoso. A Bíblia fala assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, né? Que pode levar até a morte. Então é a gente que fica desgostoso, não é o outro. É a gente que sofre, não é o outro. Faz mal pra gente, tanto fisicamente, emocionalmente, quanto espiritualmente. Existem aqueles também que são dominados pelo medo, são guiados pelo medo. Medos que vêm do trauma, medos que vêm também, pode ser também carga genética, pela criação, enfim.
A questão é que quando você é dirigido pelo medo, isso te torna incapaz de seguir em frente. Então a gente acaba sendo incapaz de fazer, né, ser guiado pelo propósito que Deus tem na nossa vida. E isso impede que a gente tenha objetivos claros. A Bíblia diz que no amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Então, assim, a gente precisa enfrentar os nossos medos, enfrentar, né? Eu já falei isso também num vídeo, dar a mão ao nosso medo e seguir em frente, porque não adianta ficar se travando pelas dores, traumas que você traz da sua vida. Você precisa enfrentar e seguir em frente, porque senão você vai passar uma vida inteira também em outra cadeia. Existem aqueles que também são guiados pelo materialismo, a gente também já falou sobre isso, né? Das pessoas que se preocupam com bens materiais e vivem para bens materiais. Não é que adquirir riqueza seja ruim, não é isso. É que quando você vive só para a riqueza, você acredita que é isso que vai te fazer feliz, que é isso que vai te proteger, que é isso que faz com que você siga em frente. Na verdade, ter bens materiais trazem felicidades temporárias, porque assim, sempre tem alguma coisa melhor do que o que você tem agora. Um celular melhor, um carro melhor, então você sempre fica adquirindo bens materiais para saciar uma sede de felicidade, que não será saciada com bens materiais. Ter não te faz mais importante. Tudo que você tem, um dia vai ser vendido, vai perder o valor, enfim. E se você se você dentro de você não tem algo melhor, o que você tem de material não importa. A traça vai comer, o ferrugem vai comer e vai acabar. Então, ter e ser não são a mesma coisa. É muito diferente. Deus diz que mais valoroso é a vida do que o ouro, do que as riquezas. E ter também não te faz mais protegido. Na verdade, ter te faz mais visado, porque as pessoas se interessam pelo que você tem e acaba que você fica numa área de perigo, digamos assim. O que te faz mais protegido, o que te faz verdadeiramente mais rico, mais próspero, é o relacionamento que você tem com Deus, com o Espírito Santo. Meu pai costumava dizer que é mais importante ter aquilo que não se pode ser tirado de você. E o que não pode ser tirado de você? Primeiro, o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, isso só você pode tirar de você. E em segundo lugar, sua sabedoria, seu conhecimento, isso também não pode ser tirado de você. Existem também aquelas pessoas que vivem por aprovação. Elas permitem que os familiares, que as pessoas ao seu redor guiem a sua vida, né? E vivem pela expectativa delas e não pelos seus próprios objetivos. São pessoas que acabam não se conhecendo, não sabem o que querem, o que gostam, o que desejam fazer verdadeiramente, porque vivem pela expectativa do outro, pelo desejo do outro. Tem um ditado que diz assim: os que seguem multidões se perdem na multidão. E outra coisa, quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Não dá para você agradar todo mundo sempre. Alguém acaba sendo desagradado.
Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, sempre acabaremos em um impasse, né? Onde precisaremos decidir a quem agradar, a quem queremos agradar. Quando nós conhecemos o propósito de Deus na nossa vida, nós passamos a ver sentido na nossa vida. A vida começa a ter significado. Paulo diz em Efésios que nós podemos passar por tudo, por fome, por sede, por necessidade, enfrentar qualquer coisa, quando nós temos o propósito de Deus na nossa vida. Isaías disse, ele faz uma reclamação assim: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Então ele se sente cansado quando ele não vê propósito na vida dele. Jó fala: meus dias são vazios e sem esperança, né? Quando não se tem propósito. Então nós só temos esperança quando nós temos propósito, quando nós temos um objetivo. Deus diz que porque eu conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-lo próspero e não de lhe causar danos, planos de lhe dar esperança, né? Ele diz que ele é capaz de nos dar mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Quando nós conhecemos o propósito, a vida fica mais simples. Por quê? Porque nós avaliamos melhor tudo que nós temos que fazer e aí priorizamos o que realmente é importante para a realização do propósito de Deus em nossas vidas. E assim permitimos que o propósito de Deus nos guie verdadeiramente, né? Que nos dê um direcionamento. Então passamos a ser mais exigentes também. Por quê? Porque quando você tem um propósito, você passa a ser seletivo. Porque você sabe exatamente o que você quer, o que você não quer, o que te faz bem, o que te faz mal. A Bíblia diz: não viva descuidadamente, impensadamente e certifique-se que compreende o que o mestre deseja de você. Então, quando nós temos uma vida com propósito, nós não podemos viver descuidado por aí. É como se de repente se colocasse uma lupa, sabe aquela brincadeira da lupa? Você coloca a lupa e direciona o raio solar no papel e ele queima. É a mesma coisa. Você amplia o que você verdadeiramente quer chegar, então você tem um foco maior de onde você quer chegar, e aquele raio solar que penetra ali, ele amplia e aí taca fogo, quer dizer, você corre para conquistar aquilo que você verdadeiramente deseja. O propósito, ele nos estimula a vida, né? Então a gente acaba tendo objetivo para sair da cama. Quando a gente não tem propósito, a gente não tem por que sair da cama, a gente não tem por que levantar, a gente não tem por que fazer nada. E quando a gente tem, isso nos prepara para a eternidade. Como assim eternidade? Todo mundo que tem propósito quer deixar um legado. E não é um legado, como eu já falei em outro vídeo, de financeiro. O legado financeiro, na verdade, é herança, não é legado, né? Que deixa. Mas legado, ele é eternizado, é quem você é, sabe? O legado de Elias, o legado de Jacó, de Abraão, isso é legado, não são bens materiais. É você conhecê-los por quem eles são. Jesus conta a parábola dos 10 talentos, né? E ele te deu um talento. Ele está dizendo para você que ele também te deu um talento. Ele deu um talento para você para que você trabalhe na obra dele. Ele me deu um talento para que a gente trabalhe no propósito dele. E aí ele pergunta: o que você tem feito com esse talento? O que você tem feito com o que Deus te deu? Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, dá paz
e prosperidade às pessoas que têm